Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Arte e Cultura, o programa que fala da arte em suas mais diversas formas, agora na TV Uninter. Olá, telespectador, e no programa dessa semana vamos conversar sobre a capoeira, uma arte brasileira que mistura luta com dança e sobre seus praticantes, os capoeiristas. Nessa edição recebemos a capoeirista Gisele Ferreira. Além do nosso bate-papo com essa artista incrível, você também confere a agenda cultural, então não sai daí. No dia 3 de agosto é celebrado o Dia do Capoeirista, e para comemorarmos essa data tão especial, a gente convidou a jornalista, treinel de capoeira e integrante da Associação de Capoeira Angola Dobrada de Curitiba, Gisele Ferreira. Seja muito bem-vinda, Gisele, muito obrigado por aparecer aqui no Arte e Cultura. Obrigada a vocês pelo convite, né? Boa tarde. Importante também ter esse espaço para estar falando da cultura popular brasileira, afro-brasileira, de resistência, né? Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado por aceitar o convite. Gisele, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você contasse um pouco para a gente do início da sua trajetória na capoeira, como que começou, quando começou. Então, apesar da capoeira, né, ser uma manifestação realmente típica brasileira, reconhecida fora do país, né, como uma atividade do Brasil, de brasileiros, eu só fui conhecer realmente a capoeira já na minha vida adulta. E conheci por formas assim, como uma terapia, na verdade, né? A capoeira é muito diversa, né? Ela é uma luta, ela é uma dança, ela surgiu nesse contexto na história do Brasil, né? É afro-brasileira, né? Vem com os negros. Então ela tem essa diversidade de ser uma luta, de ser uma dança, de ser uma coisa usada para terapia. E foi nessa vertente que eu conheci que as pessoas, né, existe uma corrente aí terapêutica, né, de somaterapia que trabalha, que resgatou a capoeira mais antiga, que é a capoeira Angola, que no caso é a capoeira que eu pratico. Mas, né, acho que a maioria das pessoas sabe, existem outras formas de capoeira que a gente vê, tem a capoeira como luta, como a competição, né, que é a capoeira regional, capoeira contemporânea, então ela é essa diversidade dela. Eu entrei então nessa vertente de terapia, mas como prática de exercício físico, aquela coisa de quebrar couraças que a gente vai criando, né, na nossa vivência. E gostei da prática e fui vendo que ela era mais do que só isso, assim. Eu já estudava música, sempre gostei dessa parte, então a capoeira é uma manifestação cultural que envolve a música, né? Então eu acabei, fui ficando, fui praticando, fui buscando, né? Eu comecei aqui no Paraná, em Londrina, na ocasião eu morava lá, e comecei por lá. E só que o Paraná não tem, né? Não teria tradição, assim, teoricamente, na capoeira. Mas também porque a capoeira tem pouca história registrada no Brasil, né? Então, mas de lá eu fiquei praticando, comecei a buscar outros lugares onde tinha, quem eram os mestres. Foi uma coisa que me interessou e eu continuei nessa busca, adotei a capoeira como minha prática, assim, de exercício físico, né, eu acho que a gente acaba tendo que ter na vida, então ela realmente tem esse lado, né, de você ter que ter uma força ali para estar praticando, uma mobilidade, e ao mesmo tempo aí aliando essa parte mais musical, percussiva, né, que é uma música de percussão, e fui trabalhando aí, estudando e praticando nas minhas horas vagas, consegui estar sempre encaixando, né? Já tem realmente muitos anos que eu estou aí nessa trajetória de busca. Que bacana! E como você passou a integrar a Associação Capoeira Angola Dobrada aqui em Curitiba? Então, nessa busca, eu percebia, era muito dispersa, né? Então, existem alguns grupos no Brasil, assim, que trabalham vertentes da capoeira, que trabalha, né, de alguma forma mais a capoeira em si. E quando eu então vim de Curitiba, de Londrina para Curitiba, depois de um tempo, e aqui eu tinha essa dificuldade, como eu falo, pratico a capoeira Angola. Então você encontra muito mais a capoeira regional. E quando eu vim para cá, eu comecei a buscar, eu ainda não tinha referência, tinha uma referência de algum grupo, e até que cheguei onde tinha capoeira Angola, foi através de conhecidos, né, conversando, perguntando, treinei até aqui em Curitiba com o mestre Sergipe, né, que é de tradição aqui, e
achei a Associação de Capoeira Angola que na ocasião estava começando a ter um núcleo aqui. Já tinha umas pessoas que faziam a capoeira, conheciam essa escola, que na verdade surgiu na Alemanha, foi fundada pelo mestre brasileiro, pessoas brasileiras, mas na Alemanha. Mas estavam trazendo a escola, assim, fazendo um núcleo da Associação de Capoeira Angola Dobrada em Curitiba. Então, foi no ano 2000 que eles começaram e eu estava aqui e comecei também passei a integrar a associação, onde eu vi ali uma escola daí, né, de capoeira Angola, que hoje em dia tem outras também no Brasil, assim, como tem de regional. Mas foi uma escola ali que eu me encontrei, que trabalha muito a musicalidade, né, a prática mesmo do exercício, que é a prática física, né, que é o jogo em si, e me identifiquei e tenho participado aí desde então. Você também teve a experiência de ministrar oficinas de capoeira em escolas, né? Como que foi levar a capoeira para alunos de escola pública? Então, ela é aberta, né, para todo mundo e assim através de projetos, outras iniciativas, convites, já fui sim realmente, né, fazer em escolas públicas particular. Ultimamente tem escolas de alunos especiais, o que também surpreendeu muito assim a receptividade, a reação desses alunos, né, que têm condições especiais assim, mas que respondem à capoeira, ao movimento, ao ritmo, né? E nas escolas, sim, realmente sempre tem uma ótima receptividade. Um ou outro que não vai querer, mas é uma coisa que acaba envolvendo. As crianças gostam, participam, e é bem bacana, assim. Você vê que eles têm interesse, né? Como ali a música e a movimentação, eles procuram fazer, aprender, respondem. O coro é bem gratificante, assim, de ver tem essa aceitação. Às vezes não tem a oportunidade de estar praticando, de melhorar o movimento, né? Melhorar a prática. Mas, assim, quando a gente vai, você vê que tem muita aceitação e que gostam de fazer. E como que você acha, em que papel se encontra essas oficinas no aprendizado desses alunos hoje em dia? Olha, para o aprendizado, ela é disciplina, né? Ela dá uma disciplina. Você aprende, por meio das cantigas, o que a gente resgata, você aprende muito e vê muito da Brasil Colônia, assim. Porque faz o canto, é meio que um lamento, né? E contam histórias sempre, faz algum recado. E é sempre, sim, você consegue, no canto, mostrar como era a vida naquele Brasil Colônia, o negro que é baseado na cultura negra, né? Então, é o negro que tinha que atender a sinhá, pedir licença para o senhor, carregar água, ou bater a manteiga. Então, assim, as cantigas também nos levam a se vislumbrar, assim, um pouco da história, né? E como um elemento que disciplina, que te abre para as possibilidades do seu corpo, da sua mente, porque a partir, né, que você faz uma prática, a sua mente vai vislumbrar outros horizontes. Então, acho que ela é bem aberta, assim, gratificante também, para as crianças e para os jovens, assim, né? Tem toda uma parte, não só física, mas lúdica também da Lúdica, capoeira, que atrai isso. muito as crianças, né? Isso, é a ludicidade. A gente usa muito de fazer a brincadeira, de faz que vai, mas não vai, né? Tem algumas coisas. Ela é uma luta, vai bater, né? Pode machucar, mas a gente também tem que saber brincar e saber se controlar. Também vai te dar esse domínio, né? Claro, não é uma vez você fazendo, você tendo uma prática, ela vai te dar um domínio de seus sentimentos, suas emoções, para você também saber reagir ali em alguns momentos, né? E isso é bem legal, assim, também, essa parte lúdica, até teatral, às vezes, né? Depende do jogador e do momento ali, né? E você Tem estava muito disso. comentando, inclusive, da capoeira sobre o estilo Angola, né? E assim Isso. como outras formas de arte marcial ou de dança, tem diversos estilos diferentes, né? Você poderia nos contar um pouco sobre esse estilo da capoeira Angola e sobre outros estilos que tem? Isso, então a capoeira ela surgiu no Brasil. Ele assim, se fala muito que ela teria surgido na senzala. Na verdade, como capoeira, como manifestação de rua, ela vai surgir mesmo na época das colônias, do Brasil colônia no ambiente urbano. Porque daí o quê? O negro, quando ele estava na senzala, lá era uma brincadeira deles, entre eles. Mas a partir do momento que eles estão na cidade, ele é o empregado, é o escravo da casa, ele tem que fazer outras atividades na rua, ele vai para a feira, ou mesmo quem já era
liberto ou, né, fugitivo, fugido, está na rua. Então ela é uma manifestação de rua. Então o que que era? Era uma coisa que os negros faziam em dia de festas, ou ele tinha que ir lá para comprar alguma coisa na feira, tinha que buscar água, não era água encanada, né? Então, naquela fila, naquela espera, eles só ficavam fazendo esse batuque, essa brincadeira. E ela foi crescendo, reunindo mais pessoas, não só os negros, também os imigrantes brancos que vieram, os pobres, né? Geralmente essa pessoa mais que estava na rua. Então ela começou a envolver essas pessoas e também os indígenas, né? Alguns elementos que a gente tem de instrumentos na bateria da capoeira vêm da cultura indígena. Então ela surge nesse ambiente urbano. Então o que que a gente traz hoje? Então ela vem lá desde 1500, 1800 mais ou menos, vem até hoje, né? E chegou no início de 1920, 1930, teve ela acabou sendo muito usada em momentos políticos, depois que tem a República no Brasil, e existiam as maltas no Rio de Janeiro. Então, alguns locais do Brasil tinham os grupos de capoeiristas que, na verdade, faziam papel de segurança, de capanga. Era assim, defendia aquele cara, né, o político lá. Então ela foi relacionada muito à violência. E por estar na rua, né? Ela também era muito relacionada à violência, as pessoas mais pobres, vulneráveis. E ela acabou sendo penalizada depois no Código Penal Brasileiro. Acho que 1890, um código ali. Então quem era pego fazendo capoeira, ele era preso, degredado, era mandado lá para Fernando de Noronha. E isso não eram só negros, daí já tinha filhos da elite, aí já tem alguns registros que contam, né? Que também praticavam e eram detidos por causa disso. Então, daí ela acabou sendo meio que tentada abafar, né? Tipo, vamos sumir com isso aí porque ela está assustando. Porque também tinha isso, os capoeiristas iam para as feiras de festas, feiras de largo, de igrejas, e acabava, às vezes, tendo alguma confusão. Qualquer confusão virava capoeira. Pelos registros é isso que a gente entende, né? E então ela acabou sendo, não, vamos esquecer. Você vê que tem um movimento social nesse sentido. Então, mas existiam os mestres mais antigos, pessoas que praticavam, e a Bahia foi um lugar que manteve ainda, né? Rio de Janeiro acabou sendo quase exterminado, você não tem um grande, não digo assim, uma referência de mestre antigo que seja do Rio de Janeiro. A gente não tem isso, porque eles estavam muito envolvidos na política. Aí fica nem Pernambuco, Pará, que também tinha uma tradição, são lugares mais antigos, né, que realmente teve. Também não temos esse nome. Na Bahia, a coisa se preservou um pouco. E daí o que que aconteceu? Teve o mestre Bimba, né, eu tenho que falar, ele era capoeirista, lutador, resolveu criar a capoeira regional baiana. Tinha alguns alunos, então ele pegou, porque a capoeira era aquela coisa ainda proibida. Então ele pegou os elementos da capoeira, juntou com outras lutas e fez a capoeira regional baiana. Contemporânea a ele, tinha outros mestres na Bahia, né, em Salvador. E tinha o mestre Pastinha, que era uma pessoa que tinha uma responsabilidade sobre uma roda que acontecia lá com os mestres antigos. E o mestre Pastinha falou, não, mas nós temos que preservar a capoeira. E ficou sendo a capoeira de Angola, como se assim, muitos negros vieram de Angola, que hoje é o país de Angola, mas vieram de várias regiões da África. Mas tinha, eu acho que aquela tradição de ser, é o negro de Angola, é o negro banto. E ficou com o nome, então, a capoeira tradicional, que seria a capoeira lá do início, seria a capoeira Angola, resgatada por mestre Pastinha. Então, mas o mestre Bimba já tinha criado a capoeira regional, criou que hoje que tem o cordão, que é uma capoeira competitiva, né, que está aí, ganhou o mundo também. Aí, mais para frente agora, surgiram então a capoeira contemporânea, que daí procura misturar as duas. E assim, hoje em dia aparecem outras vertentes, mas na verdade a gente teria a capoeira Angola, capoeira regional, o jogo é diferente, a musicalidade, a gente usa os mesmos instrumentos, mas é diferente, o ritmo, um é mais acelerado, o outro não, as cantigas são diferentes, apesar de serem todas da tradição, né? E a capoeira Angola, principalmente, procura preservar essa da tradição, né? Não ficar inventando novos corridos, porque é uma coisa que vem lá da ancestralidade, que surgiu de uma luta, né? De pessoas que estavam aí. Então,
Mas a diferença básica hoje em dia é essa, sim. E muito interessante você trazer isso na conversa, de que, até para o pessoal de casa que às vezes não conhece tanto sobre o assunto, né? Mas de que durante muito tempo a capoeira e outras práticas culturais e religiosas dos povos que vieram aqui pro Brasil eram consideradas atos clandestinos, era crime Sim, você expressar a sua cultura aqui no país. crime de vadiagem. A capoeira era crime de vadiagem. Quem tirou ela foi o Getúlio Vargas enquanto presidente. E aí acho que ele teve um movimento nacionalista, né, no país Uhum. também, e apresentaram para ele a capoeira. Eu lembro, sei sim, de ler que o Mestre Bimba, ele chegou a conhecer, gostou da capoeira e teve essa luta e ele tirou do Código Penal. Falou, não, não é. É uma coisa brasileira, mas assim, foi por muito tempo, foi realmente crime de vadiagem, junto com outras manifestações, principalmente de raiz afro, né? Que Uhum. ainda existe muito preconceito com relação a isso no Brasil, né? Sim. Você ainda sente nas práticas, nas rodas de capoeira, principalmente porque eu já vi aqui em Curitiba acontecendo muito no centro também. Você já Isso. presenciou algum momento de preconceito? Como que você vê aqui na cidade, principalmente? Olha, vai sem um certo preconceito, ainda distanciamento, acho que ainda tem, né? As pessoas às vezes com alguns instrumentos, porque né, a gente usa o tambor, né, o atabaque, né, que é um instrumento grande, que está muito relacionado a religiões de matriz africana, né? Mas que faz um ritmo, é um instrumento musical. Então, às vezes ainda tem, assim, mas ao mesmo tempo é bem aceito, mas eu sinto que assim as pessoas ficam ainda tem um certo estranhamento, né? Eu acho que ainda falta realmente difundir mais, perder o preconceito assim com a capoeira, temos que estar fomentando, é uma atividade, as pessoas no mundo inteiro fazem. Hoje ela está presente em mais de 150 países, mestres do Brasil, né? Mesmo a ACAD, né, a associação que eu faço parte, foi fundada lá na Alemanha por mestres brasileiros, que eram pessoas que na década de 80, 90, que houve daí esse novo resgate da capoeira aqui, né? Acabaram indo para outros países porque não tinha aqui o reconhecimento, não tinha o espaço para trabalhar, né? Hoje já existe mais, as pessoas até se interessam em escolas, em ter, né? Em manter, mas ainda tem uma certa resistência, não sei dizer por quê, mas um pouco ainda tem, assim, apesar de estar bem mais aceita, né? Uhum. E depois dessa aula de história, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, se tiverem interesse em conhecer, em participar dos treinos, como que faz para participar na ACAD? Pois é, na ACAD a gente tem treinos regulares, né, de segunda a sábado. Nós temos uma sede na região central aqui de Curitiba, próximo ao Passeio Público, na Rua Presidente Faria, 372, sala 6. Então estamos abertos, né? Só chegar lá, quem quiser fazer uma aula sem compromisso, né, tá aberto. Toda quinta-feira a gente tem roda à noite, a partir das 19. E aí temos as aulas de ritmo e a aula de prática mesmo, que é o que tem. E também sempre fazemos rodas na rua, na região central, todo segundo domingo do mês na feira do Largo da Ordem, e todo último sábado também a gente procura fazer na rua, porque é uma atividade de rua, né? Ela foi levada para a academia para sobrevivência, né? No caso do Mestre Bimba, Mestre Pastinhas, levaram ela para espaços fechados para manter a capoeira, porque senão ela teria se acabado, né? Com a proibição Uhum. que teve, toda a perseguição policial era. Então a gente faz esse resgate de levar para a rua, né? Porque é para as pessoas verem. E é interessante que daí chega gente, passa assim, família, às vezes, nossa, é um berimbau, o que que é isso? Tem gente que não conhece, né? E é uma coisa brasileira, assim, que tem que ser resgatado, pelo menos saber o que é, né? E quem pode participar dessas aulas? Crianças, adultos? Ah, é aberto para todos, desde que tenha interesse, pessoa com limitação, que vai cada um dentro do seu limite, dentro do que cada um consegue, né? Também não é obrigado a fazer tudo. Existe uma corrente não na capoeira Angola, mas a corrente de tornar até um esporte olímpico, né? A capoeira, existe essa, que não é a minha prática. Mas, assim, que daí seria limitante, né? Só vai quem tiver mais Uhum. habilidade. Mas no caso da capoeira Angola ou qualquer outra, ela é aberta, assim, para criança, jovens, adultos, desde que a pessoa tenha interesse e queira participar. A gente já teve também alunos com, né, especiais, com algumas capacidades limitadas, também é possível, assim, né? Ela vai trabalhar o que dentro das suas limitações, assim. Que bacana. E vamos seguir aqui para a próxima parte do nosso programa, que é o quadro Ping Pong.
né, que a gente vai fazer algumas perguntas para você e você vai ter que responder rapidamente, com a primeira coisa que lhe vier na mente. Primeira pergunta é, uma experiência marcante como treinel? Eu falaria de duas. Uma que foi dar aula em unidade socioeducativa, que foi um desafio, porque é um público que já está ali, porque é obrigado, né? E até que conseguir trabalhar. E com os alunos de especiais, assim, com limitações diversas, que você via assim, nossa, do menino quase se jogar da cadeira de roda, assim, a professora tem que... E você vê que ele reage, né, ao ritmo, e às vezes de ver o movimento, querer balançar, foram bem gratificante, assim. Alguém que te inspira. É meu mestre, sim, inspira muito na parte de ritmo, o mestre Negrão, o mestre Rogério Soares, que é o fundador do grupo. E o mestre Negrão é o responsável aqui em Curitiba, me inspiram assim, porque eles mantêm o fundamento, né, da escola nossa, da CAD, o fundamento da capoeira, assim, pra gente não se perder, assim, dar um rumo, pra mim, inspirador. Qual o apelido de capoeira mais peculiar ou engraçado que você já ouviu? Essa coisa do apelido é bem tradicional também, né? Eu não tenho, assim, apelido, eu sou a Gica lá na capoeira, mas mais engraçado, é tanto, é pica-pau, sei lá. Mas tem muitos, eu nem vou te lembrar agora, sei lá, o sonhador. É que assim, é uma coisa que surge assim, de você ver o jogo do outro, o movimento, a forma dele se expressar, né? Acaba surgindo isso aí. Mas é bem tradicional mesmo o apelido. E agora eu pedi para você tocar uma palhinha pra gente, apresentar também esse instrumento que você trouxe hoje pra gente, como que ele é feito, e tocar pra gente. Então, é bem simples, né? Como dizem, o berimbau. Quem diz vai tocar berimbau, o que é isso? Não é nada. É simples, mas tem suas dificuldades, assim, porque... Vou pegar aqui a moeda, que é a gente que toca com o dobrão, né? Mas é um instrumento artesanal de percussão, que é antigo, né? Na história da humanidade. Entrou na capoeira porque... Acho que era o primeiramente, o primeiro instrumento realmente era o atabaque, que é o tambor, né? E depois foi entrando o berimbau, pandeiro, hoje em dia, né, tem uma bateria, assim, que é o que faz o ritmo para a roda de capoeira. Mas então é o berimbau, dentro da bateria a gente teria 3 tamanhos, esse aqui é um menor, que seria um viola, que a gente chama, né? Então aqui é um toque básico que a gente faz, né? O importante é equilibrar ele aqui no dedinho, né? É um instrumento que exige também essa concentração, né? E você tá... Vou cantar uma ladainha só. Começou, né? E assim, ô São Bento, escutai o meu lamento, me fazei bom capoeira, me livrai da tentação, me livrai de todo o mal, que o inimigo não me tente, tendo pernas não me alcance, também não vou alcançar. Toda noite ao me deitar, não me esqueço de pedir pela santa proteção, camará. E maior é Deus, e maior é Deus, camará. Então esse é um toque, né? O toque de Angola, mas tem na capoeira regional usa mais o São Bento Grande, né? Que é mais conhecido. Então são vários toques que a gente pode fazer, variações, né? É um instrumento percussivo que usa aqui o cachixi, que é uma origem mais indígena, né? Inclusive o nome aqui desse acompanhamento aqui. Que legal, muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, antes da gente dar sequência no nosso programa aqui, eu gostaria de te fazer uma última pergunta, que além de sua experiência como treinar, você também é jornalista, né? Isso. E eu gostaria de te perguntar, como você consegue relacionar esse mundo da comunicação e do jornalismo com a sua experiência na capoeira?
A capoeira a gente fala que ela representa um mini mundo, assim, né? Porque a roda é um elemento importante, né, na atividade. E a gente se comunica através do corpo, a gente se expressa, né? Então tudo isso faz parte do. E acho que me abre para a comunicação na observação, né, de outras pessoas, de fatos. Então acho que ela é do corpo, essa coisa do corpo que fala, né, que também é comunicação. Então ela me abriu nesse sentido, assim, né? Me melhorou de melhor observar as coisas, assim, interpretar a realidade. No fim, a gente faz um pouco disso, né, jornalista, tá? Reporta, mas você também dá uma interpretada ali nos fatos. Sim, é bem importante. E antes da gente encerrar o nosso programa, confira a agenda cultural com os principais eventos que acontecerão nos próximos dias. E aproveitando a temática do programa, vamos abrir a nossa agenda com um evento de capoeira. Para comemorar o Dia do Capoeirista no dia 3 de agosto, vai rolar no Museu de Arte do Rio de Janeiro o 7º Encontro Nacional de Bambas, que promete oferecer várias rodas de capoeira, oficinas e palestras. Este evento gratuito começa às 10h30 da manhã. Para o público de Florianópolis que busca uma boa opção de entretenimento, temos o Neon Brunch, um workshop que mistura arte neon, drinks e música. O evento vai estar disponível na capital catarinense até setembro, com ingressos a partir de R$ 170. Mostra Solar, espetáculo sobre estarmos vivas. É uma apresentação de dança gratuita que vai dos dias 3 a 8 de agosto no Centro de Estudos do Movimento na Casa Hoffman, em Curitiba. Entre os dias 2 e 4 de agosto, Recife receberá o espetáculo Virgínia com Cláudia Abreu. O espetáculo será realizado no Teatro do Parque, em Recife, com ingressos a partir de R$ 70 pelo site Simpla. Entre os dias 3 e 11 de agosto, teremos em São Paulo a edição comemorativa de 60 anos do Festival Nacional de Folclore Olímpia. Este evento gratuito promete trazer muita música e práticas culturais típicas do Tocantins. Gisele, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui de participar no Arte e Cultura. É uma honra para a gente poder receber e discutir cada vez mais sobre a arte brasileira aqui no programa. Se quiser deixar as redes sociais, como as pessoas podem também se informar mais sobre a academia. Nós temos um blog, uma coisa também de resistência que a gente trabalha na ACAD, no caso, é de não estar tanto só em rede social, o que é importante é a prática, né, da capoeira, do movimento, dos ritmos, então. Mas a gente tem um blog, que é o acadecuritiba.blogspot.com, onde a gente coloca os nossos eventos, né? Até em setembro agora a gente vai estar recebendo o mestre fundador, mestre Rogério, daí vamos ter um encontro aqui no dia 20 de setembro, então entrando no blog já dá para pegar esse endereço, né, as informações, e como eu falei, a gente está bem no centro da cidade, né, no blog tem o endereço, o telefone de contato, manda um WhatsApp lá, uma mensagem que a gente também está informando, né. É isso aí, minha rede social no Instagram é o Gicarf, se alguém tiver interesse também pode me acionar por ali também, que a gente conversa aí sobre essa história. Agradecer mais uma vez que você aceitou o nosso convite, foi um papo maravilhoso aqui, adoramos conversar sobre, e lembrar de novo, né, da capoeira, que é uma prática brasileira tão importante, né? Sempre é importante a gente lembrar da nossa própria cultura, né? Ela é reconhecida, né, no Brasil, a roda de capoeira, como um patrimônio imaterial, reconhecido pelo IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do Ministério da Cultura, o ofício de mestre de capoeira, porque é a figura importante que traz o conhecimento com os princípios civilizatórios da cultura afro, né, com transmissão oral. Então, o ofício do mestre também é reconhecido como patrimônio nacional, e a Unesco também reconhece, que é o braço da educação da ONU, né, reconhece a capoeira, a roda de capoeira, como um elemento, um patrimônio da humanidade. Então, assim, ela tem um reconhecimento, e é isso que eu vejo, tem um reconhecimento, mas ainda falta no Brasil, sei lá, ter mais praticante, ter mais conhecimento sobre isso, quebrar preconceitos, assim, né? Ela já foi proibida, hoje não é uma prática como qualquer outra, assim, que é cultural, que as pessoas procurem, né? Quem tiver interesse. E muito obrigada também, né? É importante ter esses espaços para falar de cultura brasileira, cultura de resistência, né? Afro-brasileira. E é sempre importante ter o espaço aí para estar falando sobre isso também.
Esse foi a Arte Cultura dessa semana. Muito obrigado por ter nos assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal da TV Uninter e também tem disponível aí vários episódios sobre arte e entretenimento. Não esqueçam também de seguir o nosso Instagram e lá você vai poder conferir toda a nossa programação semanal, incluindo os outros programas da TV Uninter, o nosso jornal e, é claro, do Arte Cultura. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, Até tchau. semana que vem.